O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Dom Tiago me permitiu fazer a reflexão. No Evangelho nós ouvimos Jesus curar um homem de uma mão ressequida no sábado. Aos cumpridores da lei, dia de sábado é dia de fazer nada. É um dia de, a gente santifica o dia do Senhor fazendo nada. Essa era a concepção no tempo de Jesus. Porque qualquer trabalho era uma ofensa ao terceiro mandamento, guardar o dia do Senhor. Mas a lei foi feita para o homem, e Jesus é Deus. Jesus, que é o autor da lei, ele eleva a dignidade do homem, porque ele, que é Deus, se fez homem. Então, quando ele vê um homem em sua necessidade, ele vai agir com o mesmo sentimento que foi a origem dele criar tudo: o amor, a caridade. Deus se basta. No entanto, por amor, ele faz o mundo, ele cria o homem em sua imagem e semelhança, e quando o homem se separa de Deus pelo pecado, ele vai lá e reconcilia-se com o homem através da encarnação, da paixão, morte e ressurreição. É muito simples, é um movimento sempre de amor de Deus. Mas a atitude de Jesus, enquanto homem, me leva a questionar: será que ele estava preocupado com o que os outros pensam dele? A resposta no texto é bem clara: não, porque ele olha ao redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E depois disso, o que eles vão planejar fazer com Jesus? Matar ele. Se Jesus não soubesse o que se passa no coração do homem e quisesse evitar isso, ele não teria curado o homem. Mas Jesus não se preocupa com o que as pessoas estão pensando sobre ele. Por quê? Porque a atitude dele é uma atitude de amor. É uma atitude que leva dignidade ao outro. E ninguém tem que ter vergonha disso. Ninguém tem que ficar com medo de fazer o bem e de achar que o que está fazendo é errado aos olhos do outro. Ué, não é bem claro? A gente tem que fazer o bem? E se existe o bem, existe o mal? Entendem? Às vezes o mundo quer confundir isso. E assim como na leitura do Evangelho, Jesus não está preocupado com o que as pessoas estão pensando dele, em ele fazer o bem. Na carta aos Hebreus, que a gente leu na primeira leitura,
o autor quer justamente explicar que o nosso sacerdócio, o sacerdócio cristão, ele não é como o sacerdócio dos judeus, que é passado de pai para filho, para aqueles que são filhos de Arão, que fazia parte da tribo de Levi, dos levitas, que eram responsáveis pelo culto de Israel. O nosso culto, quem oferece ele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando oferece esse culto, ele vai muito mais além do culto do povo de Israel. A origem da missa está lá em Gênesis, capítulo 14, se eu não me engano, quando Abraão, a quem Deus fez a promessa de prometer descendência, encontra um sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sumo sacerdote vai usar como matéria de sacrifício a Deus pão e vinho. O que Deus transforma em seu corpo e sangue, alma e divindade? Pão e vinho. Essa é a origem da missa, lá no Gênesis. E assim como Deus transforma coisas tão simples, pão e vinho, em coisas tão maravilhosas que é Ele próprio, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, assim também é na nossa vida. Quando nós estamos abertos à graça de Deus, a fazer o bem, sem se preocupar com o julgamento do outro, porque nós sabemos que esperamos no julgamento de Deus, nossa vida também pode ser transformada e transformar a vida do outro. Por quê? Porque uma atitude autêntica, uma atitude verdadeira, ela pode fazer o outro a se converter. Tem gente que não leu o Evangelho, e o único Evangelho que conhece é aquilo que nós cristãos vivemos. Então olha a nossa responsabilidade, hein? Diante de tudo isso, vamos pedir a graça de Deus a ter um coração sempre aberto à ação do Espírito Santo, para que tudo que a gente faça para a maior glória de Deus. Seja com coisas simples. Hoje a gente lembra a Sagrada Família, é um dia que a gente reza pelas nossas famílias. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que atitudes eu posso ter de bem, de verdade, que vão gerar na nossa família, na nossa casa, paz e justiça. Esse era o nome da cidade onde morava Melquisedeque. Era um lugar de paz, era um lugar de justiça, porque ele servia ao Deus Altíssimo. Nós também somos servos de Deus. Nós temos esse potencial de ser instrumento da graça dele, onde quer que a gente esteja. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é.